Vamos ao nosso segundo vídeo da semana. Agora nós vamos falar sobre gramática, figuras de pensamento, paradoxo e personificação, e conectivos conjuncionais e relativos no processo de coesão sequencial, tá? Então, olha só, meus amores, vai seguir o mesmo padrão da aula passada. Nós vamos fazer as nossas atividades, vamos ter nossas explicações e você pode tirar a sua dúvida no momento da plataforma sem problema algum, ok? Então, vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Então, vamos lá. Aqui nós temos duas figuras de linguagem, mas vamos começar a falar sobre paradoxo. Então, paradoxo nada mais é, meus amores, um tipo de antítese que vai expressar uma contradição. Aqui eu coloquei no slide de vocês o seguinte: paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica ou uma situação que contradiz a intuição comum. Em termos simples, esse paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser de verdade. E aqui eu tirei aqui uma imagem do seu livro, que vai falar sobre O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, de Luís Vaz de Camões, tá? Então, olha só. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Olha as contradições aí que nós temos nessa composição poética. Como é que uma ferida dói e não se sente? Como é que alguém é contente e ao mesmo tempo descontente? A dor que dói, mas você não sente a dor, certo? Então aí nós temos o quê? Contradição. Nós temos o oposto daquilo que você acabou de dizer, tá certo? Quando eu tiver isso numa composição, numa questão, dentro da figura de pensamento, nas minhas composições poéticas, eu estou falando de paradoxo, ok? Vamos lá para figuras de pensamento de personificação. Vamos lá. Agora nós temos a figura de pensamento de personificação. A personificação é uma das figuras de linguagem classificadas como figura de pensamento muito presente nessa literatura, tá? E qual é a diferença dela? Ela vai se utilizar de características humanas, seres inanimados, para atribuir sentimentos, qualidades, ações. Então, eu coloquei aí uma tirinha para que a gente pudesse ter como exemplo. Às vezes, me pergunto por que estou aqui. Às vezes, eu pergunto a mesma coisa, né? O bichinho fala: você também se pergunta por que está aqui? E ele responde: eu me pergunto por que você está aqui. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo claro sobre essas características humanas. Ou seja, é como se desse vida a um ser inanimado para atribuir a eles esses sentimentos, essas qualidades ou essas ações que no caso seriam de seres irracionais ou objetos inanimados. Beleza? Ok. Aqui nós vamos falar sobre conectivos conjuncionais e relativos no processo de coesão sequencial. Para a gente falar sobre coesão sequencial, falar sobre esses conectivos, aí relembrar, que a gente já viu esse assunto, é importante relembrar o que seria essa coesão textual, essa conexão. O que se trata essa coesão textual? Nada mais é de que uma conexão harmoniosa entre esses elementos textuais. E é feita através de quê? De preposições, de conjunções, advérbios, locuções adverbiais, certo? Por esse motivo, você encontra aqui em negrito, por exemplo, algumas dessas conjunções, alguns desses elementos que eu acabei de falar para vocês, certo? Então, ó, a coesão referencial e a sequencial estabelecem vínculos entre as palavras, a partir de quê? De partes, de elementos aí que vão contribuir para essa coerência, né? Exemplo: André e Pedro são fanáticos torcedores de futebol. Apesar disso, são diferentes. Este não briga com quem torce para outro time. Aquele o faz. Então, eu utilizo aí dentro desse conjunto elementos para que
faça parte de um texto para poder contribuir aí essa questão do entendimento sobre aquilo que você quis dizer. A explicação, olha só, o termo isso retoma o predicado são fanáticos. Lembra aí a qualificação do são fanáticos, adjetivo aí do meu substantivo, torcedores de futebol, este recupera a palavra Pedro, aquele termo de torcedores de futebol, certo? André o faz, o predicado briga com quem torce para outro time, são anafóricos, aquele que retoma uma expressão anterior, e o catafórico, que vai fazer uma retomada ou que vai antecipar aquele que vem depois, ok? Certinho? Vamos lá para um exemplo do seu livro no próximo slide. Então vamos lá. Aqui nós temos uma imagem retirada do seu livro sobre esses conectivos conjuncionais, e ele vai aí marcar para você na frase, explicar o motivo pelo qual ele se aplica aí nessa questão. O Estado cedia ao projeto Impactum, que analisa e monitora esteroides. Então, qual seria assim o meu conectivo? O meu conectivo aí seria o meu pronome relativo que, certo? Que vai ter o papel de quê? De ligar uma oração a outra nesse processo de coesão. Quando eu falo coesão, é para se dar o quê? Sentido sequencial neste texto. Lembra que nós falamos logo lá no início que é importante a conexão, a harmonia entre esses elementos aí? Então, conectivo conjuncional ou conjunção coordenativa dá um valor semântico de oposição com o papel de ligar um parágrafo a outro nesse processo de coesão sequencial, tá? Esses elementos de sequência. No entanto, vale ressaltar que toda observação vai depender das condições meteorológicas. Então, qual seria aí para mim, pra gente, esse conectivo? No entanto. Então, olha só. Conectivo conjuncional, uma conjunção que é integrante, que vai integrar, que vai ligar, né, esses dois lados aí da frase, com o papel de ligar uma oração a outra no processo de coesão sequencial. É muito simples, meus amores. Essa parte aqui é bem rápida, é bem clara, é objetiva, até porque nós já vimos esses assuntos aí com o link em redação, tá? Então, olha só, no próximo slide já vai falar para vocês, deixar bem explicadinho quais são os exercícios, vocês podem fazer aí as atividades e já tirar essas dúvidas aí na plataforma, caso você tenha qualquer dificuldade, ok? É importante que vocês se comuniquem, que vocês participem, que tirem as suas dúvidas, para que lá para frente a gente possa fazer as nossas provas, como Deus permitir, é claro, presencial ou pela plataforma, mas que você tenha aí a ideia clara, as suas dúvidas esclarecidas, tiradas e verificadas aí no nosso material, tudo bem? Beijo grande, meus amores, vamos às nossas atividades da aula de hoje. A sua aula continua no próximo vídeo.